Cumprimente a essa pessoa elegante que está perto de você. Fala assim: que bom que você veio. 3 pessoas: que bom que você veio. Glória a Deus. Amém. Espero que todos retornem para os lugares, para os seus assentos. Não precisa nem pregar hoje, né? Aqui hoje já pregaram, já testemunharam, já profetizaram e até já cantaram. Tudo que eu ia fazer já fizeram. Até cantar já cantaram. Amém. Sente-se, acomode-se, por favor. Quero ler a palavra do Senhor aqui para compartilhar com você. Uma palavra sobre o tema na tela, por favor. O que é mais fácil? O que é mais fácil? Essa é uma pergunta que Jesus fez. E a gente vai entender um pouquinho sobre esse tema. Eu queria pedir para que todos se acomodassem. Eu sei que vocês estão muito agitados. Tem muita gente aí vibrando, explodindo de poder, de unção. Mas eu queria que agora a gente baixasse aqui a adrenalina. Tem lugares aqui na frente. Os diáconos dêem uma volta por aí, por favor. O retorno está alto, aumentou, estava bom. Os diáconos dêem uma volta por aí, por favor. Peça para todo mundo vir, pessoal que está lá atrás, secretaria, cantina, para tudo. Vem todo mundo aqui para o culto, só deixa quem está no estacionamento trabalhando. E os demais, por favor, os diáconos podem pegar pela mãozinha e trazer, para ninguém perder aqui o que Deus ainda tem por fazer. Você que foi no encontro, eu queria dizer que o seu encontro ainda não terminou. Amém? O seu encontro está em quantos por cento, pastor Matos? Quanto? Fala direito. O seu encontro está em 90%, então tem mais 10 aí. Vamos lá. Abra sua Bíblia, por gentileza. Em um texto aqui de Marcos capítulo 2. Marcos capítulo 2. A transmissão caiu? Caiu? Marcos capítulo 2. Eu vou ler com você a partir do versículo 5. Evangelho que escreveu Marcos, capítulo 2, a partir do 5. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas que se assentavam ali, arrazoavam em seu coração: por que ele fala desse modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: por que arrazoais sobre essas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Só até aí. Você pode fechar os olhos por um instante. Senhor, nós te damos graças nessa noite, louvamos ao teu nome, te agradecemos pela oportunidade, pelo privilégio que é estar na tua presença, que é estar nesse lugar que o Senhor nos preparou, juntos aqui reunidos para buscar a tua face e para glorificar ao Senhor. Nesse momento em que a tua palavra é lida, seja o seu Espírito Santo a nos ministrar, a fazer a obra de cura, de restauração, de libertação, de transformação, de tirar dos nossos olhos as escamas, de nos colocar de pé novamente, de nos trazer de volta a fé, de nos fazer acreditar em Ti outra vez, Senhor.
que a Tua palavra tenha pleno poder para alcançar as nossas vidas. Toda e qualquer resistência nós já declaramos vencida nessa noite, em nome de Jesus. E o Teu Espírito Santo tem lugar para trabalhar na vida de cada um dos Teus filhos e filhas aqui presentes. Assim nós oramos em o nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir o Senhor mais uma vez? Glória a Deus. Amém. Se você está chegando aqui hoje pela primeira vez e viu, assim, achou isso aqui muito bagunçado, essa meninada pulando aí, cantando, eu queria te dizer assim que nem sempre é assim. Então, você pode voltar outras vezes, tá? Aí pode ser que outro dia seja um pouquinho melhor, mas também pode ser que outro dia seja um pouquinho pior. Mas é a nossa forma, é o nosso jeito de adorar a Deus na liberdade que Ele nos dá através do Seu Espírito Santo. E é a nossa forma de ver os jovens felizes e celebrando, não sob o efeito de álcool, de drogas, de qualquer entorpecente, mas jovens saltando, festejando, se ajoelhando, se derramando, chorando, pelo poder que só vem dele e que só ele pode, através desse poder, fazer o que ele está fazendo. É o poder de Deus por meio do Espírito Santo agindo nas nossas vidas. Você pode dizer amém? Então, eu sei que às vezes a gente tem alguma dificuldade para compreender algumas coisas que Deus faz. Eu só queria que você tranquilizasse seu coração e soubesse que quem está operando aqui, fazendo, é Ele. É Deus que está fazendo. E eu sempre disse, né, que eu prefiro ver esses jovens aqui saltando na presença de Deus, pulando, gritando, às vezes até sendo um pouquinho exagerado demais, mas aqui na presença do Senhor, do que lá fora, perdidos, né, nesse mundo aí que jaz no maligno. Bom, quero falar um pouquinho sobre esse texto, sobre essa passagem. Aqui trata-se de um momento na história de Jesus, que ele está em uma cidade chamada Cafarnaum. Cafarnaum foi onde Jesus montou uma espécie de quartel-general, uma cidade bem localizada, às margens do mar da Galileia, um lugar bonito. Nós tivemos a oportunidade de conhecer esse lugar, um lugar maravilhoso, e inclusive conhecemos as ruínas das casas ali do tempo de Jesus. E Jesus estava estabelecido ali em uma casa, em alguns textos diz que é a sua casa, mas possivelmente trata-se da casa de Pedro. E Jesus estava ali e o texto diz que muita gente foi para essa casa. O versículo 2 fala: muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam um lugar. E Jesus lhes anunciava a palavra. Então esse é o cenário. Jesus naquela pequena cidade, naquela pequena aldeia, e ele estava ali ensinando, e muitas pessoas foram até ali para ouvir o que ele estava anunciando, o que ele estava ensinando, o que ele estava dizendo, o que ele estava fazendo. Algumas coisas nessas histórias são curiosas de pensar como há 2000 anos atrás a informação se espalhava por um povoado para que as pessoas fossem para um lugar. A gente, dentro da nossa realidade, às vezes a gente não consegue observar isso, porque hoje é muito fácil você compartilhar uma informação, em segundos uma notícia pode alcançar o mundo inteiro, mas ali era diferente. E no entanto, embora houvesse muita dificuldade de comunicação, né? Não tinha internet, não tinha WhatsApp, não tinha Instagram, não tinha jornal, não tinha jornaleiro, não tinha revistas, não tinha rádio, televisão, e no entanto o texto diz: muitos afluíram para ali, para aquela casa, junto à porta, tantos que não se achava lugar, mas Jesus estava ali, anunciando a palavra. Versículo 3 diz: alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. Essa ministração, há um bom tempo, eu a fiz, e dei o nome desse paralítico, né? A gente tem a liberdade de colocar nomes em personagens que a Bíblia não colocou. Dentro do estudo da homilética, a gente aprende que quando não há o nome de um personagem, a gente pode colocar o nosso. E eu, naquela ocasião, eu quis pôr um nome, mas queria pôr um nome que tivesse certeza que ninguém da igreja tivesse aquele nome, para ninguém se sentir ofendido de alguma forma. E eu coloquei o nome de como?
Dagoberto. Eu dei o nome desse paralítico de Dagoberto porque eu não conhecia nenhum. Depois apareceu um jogando no São Paulo. Mas eu dei o nome antes. E aí eu falava assim, esse jovem, que o texto diz que é paralítico, mas não especifica qual era o seu trauma. Se ele era paraplégico ou tetraplégico. Se ele movimentava da cintura para cima e tinha apenas limitação da cintura para baixo, ou se ele só movimentava do pescoço para cima, por exemplo. Não, a gente não tem essa instrução no texto. Apenas diz que tratava-se de um paralítico. Alguém que estava deitado sobre uma cama. O texto também não diz quanto tempo. O que dá a entender é que tratava-se de um jovem. O que dava a entender é que era alguém em uma idade juvenil, assim, talvez 18 anos, 20 anos, 17 anos. Pelo menos é o que eu imagino no meu coração quando eu leio esse texto. Mas o que é muito impressionante nesse texto é que 4 amigos decidem fazer alguma coisa por esse Dagoberto, por esse paralítico. Se eu tirar o nome de Dagoberto hoje, para não ser repetitivo na ministração, eu queria colocar o seu e colocar o meu. Então, toda vez que eu falar de um paralítico aqui nessa ministração, eu queria que você colocasse o seu nome. Então, eu vou falar o paralítico. Qual é o nome do paralítico? Como? Como é, pastor Matos? Não ouvi. Tá. Ele tem 4 amigos, o que é muito bom. Porque assim, você ter 4 amigos é muito difícil. Você pode ter 4 colegas, 4 conhecidos, até mais. Mas você falar, eu tenho 4 amigos e me listar eles, se eu pedir para qualquer um de vocês, por favor, liste para mim 4 amigos. Não será fácil. É uma tarefa um tanto quanto difícil você dizer, não, é meu amigo. A Bíblia fala muito a respeito do amigo, e ela fala assim, ó, ama o amigo em todo o tempo, porque na hora da angústia, da tribulação, da dificuldade, da adversidade, nascerá um irmão. Quem é amigo é aquele que quando você não tem nada a oferecer a ele, pelo contrário, ele mantém-se firme do seu lado, estendendo as mãos para te ajudar. Esse que a gente pode chamar de amigo. Portanto, se você acha que amigos são aqueles que te acompanham quando você tem a mesa farta, você está enganado. Se você pensa que amigos são aqueles que te acompanham quando você tem dinheiro no bolso, você está enganado. Se você pensa que amigos são aqueles que chegam no bar ao seu lado, batendo nas suas costas, dando um tapinha, dizendo, nossa, é meu amigo, paga uma para mim aí, você está enganado. Nós identificamos os amigos na hora da adversidade. Ame em todo o tempo e na hora da adversidade surge o irmão, se ele de fato é amigo. Tem um outro texto que diz que existem amigos que são mais chegados do que irmãos. Hoje, quando a gente escuta esses testemunhos aqui, a gente ouve algumas pessoas dizendo, eu quero agradecer o meu líder, eu quero agradecer a pessoa tal, a irmã, o irmão, o amigo. São pessoas que tomaram uma posição de muita amizade, de companheirismo, e que se você manter esse relacionamento, não tenha dúvidas de que você ganhou alguns irmãos. Dentro da tradição da igreja evangélica, era um hábito chamar a todos de irmãos. Com o tempo isso foi se perdendo, porque foi se identificando que não é possível chamar a todos de irmãos. Mas se não é possível chamar a todos, com certeza, vocês que puderam dizer, eu quero agradecer tal pessoa, porque cuidou de mim, insistiu para que eu fosse ao encontro com ela, eu tenho certeza que essa pessoa é mais chegada do que o irmão. Você pode dizer amém? Dá um aplauso a Jesus. A pessoa que cuidou de você quando você não tinha nada a oferecer. Uma pessoa que estendeu as mãos quando você não tinha nada para dar em troca. Esses são os verdadeiros amigos. E aqui o texto fala de 4. E coincidentemente é o número de pessoas que nós temos trabalhando em uma célula. A célula é composta por líder, anfitrião e auxiliares, sempre totalizando o número de 4 pessoas. 4 pessoas que estão ali preparadas para amar, preparadas para cuidar, para resgatar, para pegar o paralítico e conduzi-lo
até Jesus. A Bíblia mostra aí nesse texto, quando a gente vai lendo, a gente percebe que eles não pegaram ele no colo, mas pegaram ele na cama onde ele estava. Uma espécie de maca. 4, uma conta boa, para que cada um pegue em um dos pés dessa cama e conduza o paralítico naquele lugar onde ele já está habituado a se manter. O que, com certeza, não é fácil. Hoje a gente tem camas e colchões apropriados para que um paralítico esteja deitado ali e ele não adquira úlceras de contato, que são resultado de muito tempo deitado sobre um tecido, sobre uma base, e vai ferindo a pele vai se tornando sensível e vai ferindo. Hoje existem recursos para que isso não aconteça. O pastor Marquinhos tem um colchão, uma almofada de água bem macia, que ele coloca na cadeira para sentar-se sobre ela. Ele não pode sentar direto, porque senão isso vai acabar acontecendo. Eu não imagino que tipo de recursos eles tinham para que esse jovem não estivesse cheio de úlceras, cheio de feridas, pelo contato permanente com aquela cama que ele estava. Mas talvez tivesse também essas úlceras, essas feridas, e justamente por isso que os jovens não pegaram ele no colo, o que aparentemente seria mais fácil, porque talvez um só pudesse pegá-lo. Agora, se é para levá-lo e transportá-lo em uma cama, um só não dá conta. E tem uma outra coisa, para levar sozinho no colo, para entrar em uma casa, é mais fácil. Agora, levando a cama para entrar em uma casa, também é mais difícil. O fato é que esses 4 decidem, ao ver um amigo ali, que se a gente imaginar que ele está assim há muito tempo, a gente também pode imaginar que ele já nasceu assim. A gente tem de repente 4 amigos, vizinhos de bairro, de porta, quem sabe, que brincavam na calçada, na rua, jogavam futebol, e o amigo estava ali na cama, do lado de fora, quem sabe, uma posição que os pais colocavam para tomar um sol, e os amigos ali cresceram jogando futebol, bolinha de gude, rodando peão, coisa de menino raiz, né, que os Nutellas nem sabem o que é isso. O Enzo nunca vai saber o que é rodar um peão, não é? Então, estavam ali divertindo-se e cresceram, brincando de pega-pega, de esconde-esconde, beijo, abraço, aperto de mão. Essa era boa. Passanel, essa era boa. Os meninos cresceram, se divertindo, e Dagoberto estava lá, naquela maca, o tempo todo. E os seus amigos, talvez, depois de terminar a brincadeira, a diversão, se sentavam ao lado dele, conversavam, ouviam-no, e foi estabelecida uma relação. O fato é que um dia, eles ouvem dizer, olha, Jesus está aqui, está na casa de Pedro. Esse Jesus, inclusive, outro dia curou a sogra de Pedro. Esse Jesus está fazendo milagres aí pelos lugares onde ele passa. Quem sabe eles perguntaram para Dagoberto, o que você acha da gente ir lá? Talvez ele mexendo só do pescoço para cima disse, ô palhaço, como é que eu vou? Porque normalmente essas pessoas são um pouquinho brutas, né? O pastor Marquinhos, a gente está tratando com ele, mas ele era bem bruto assim quando ele chegou, bem bruto mesmo. Ô palhaço, como é que você acha que eu vou até lá onde Jesus está? Aí eles arquitetaram um plano. Olha, nós estamos em 4, não podemos te pegar nos braços, então nós vamos te conduzir juntos. Cada um vai pegar em uma ponta, aqui numa extremidade dessa cama, e nós vamos te levar até lá. Eu imagino que talvez houve uma boa conversa, até convencer Dagoberto de que valeria a pena ir até lá. Não se sabe quanto tempo, mas imagina que ele está ali há 18 anos, sem o mínimo de perspectiva, não existia medicação, não existia tratamento, não existia nada na medicina que pudesse afirmar ou dar esperança de que aquele jovem poderia sair daquela situação. Mas quem sabe um fio de esperança surgiu quando eles disseram, Jesus tem realizado muitos milagres pelos lugares por onde ele passa. Você não quer ir conosco até lá? Talvez ele tenha resistido no início,
Mas o fato é que em um determinado momento os amigos conseguem convencê-lo e conseguem seguir para aquela casa conduzindo aquele paralítico. 4 jovens que tinham plena saúde, pleno vigor e não tinham limitação, não tinham dificuldade em locomoção, saudáveis, mas pensaram em um amigo que tinha algumas dificuldades. Pensaram em um amigo que tinha dificuldade em se mover, em se locomover, em sair daquela situação. Isso é o que faz um amigo. Ele não se coloca em primeiro lugar, os seus problemas em primeiro lugar. Eles olharam juntos, porque imagina que se Jesus está aqui, e eu tenho a notícia que Jesus ouve os nossos pedidos, as nossas orações, supre as nossas necessidades, qual de nós não tem um pedido a fazer a Jesus? Quem de nós não tem uma causa para apresentar a Jesus? Qual aqui entre nós que não precisa de um socorro em uma determinada área? Qual de nós não queremos que o olhar de Deus se coloque sobre determinada situação da nossa vida? Todos nós temos alguma coisa que nós gostaríamos muito que Jesus nos respondesse hoje, dizendo sim e dizendo amém. No entanto, eles se anularam. As suas petições, o seu querer, as suas necessidades, simplesmente para ter alguém aqui que precisa mais. E esse é o trabalho de alguém que realmente entendeu o que é reino de Deus. Esse é o trabalho de alguém como vocês que estão vestindo esse colete verde, que pagaram um valor alto em dinheiro, que doaram alimentos, que foram lá para o encontro com Deus trabalhar, que fizeram de tudo com jejum, oração, discipulado, para que as pessoas fossem, para que você levasse alguém, algum dagoberto, para que você levasse alguém paralítico, para que você levasse alguém que está com uma vida limitada, com a vida paralisada em alguma área. Você trabalhou por isso, talvez se esquecendo até mesmo das suas demandas, das suas situações, passando por cima das suas necessidades, olhando, eu preciso ajudar essa pessoa. Porque mesmo que você tenha as necessidades, você diz, vou colocar as minhas de lado, nas mãos de Deus, e vou confiar que o Senhor vai me usar para ajudar essa pessoa a sair dessa paralisia na qual ela se encontra. Eu quero te dizer que nisso o Senhor é louvado e nisso o reino é estabelecido. Por que a alegria de um culto como esse? Porque em um culto como esse, o reino é estabelecido, porque nos colocamos na pronta vontade de Deus, para estender as mãos a quem precisa e levá-los a conhecer o autor e o consumador da nossa fé, em quem não há limitações, mas o que tira de nós toda paralisia que estiver estagnada, for crônica, não importa desde quando, mas Ele é Senhor para nos curar, para nos libertar e para transformar. E eu sei que esse final de semana foi isso que aconteceu, e aconteceu através da vida de cada um de vocês, trabalhadores dessa casa, e por isso eu quero dar um aplauso bem forte a Jesus. Glória a Deus! Agora, você vê que não é feito de qualquer jeito. Você imagina se são 4 rapazes para pegar a cama de qualquer forma. É muito fácil derrubar quem está sobre a cama, se a gente pega de qualquer forma. Se um pega e levanta mais um lado, se o outro levanta mais o outro, se um não tem força para levantar e só o outro levanta, é muito fácil derrubar quem está sobre ela. Quando a gente precisa pegar o pastor para colocar, antigamente a gente não tinha rampa, essas coisas de rampa, acessibilidade, é tudo culpa do pastor Marquinhos. Acessibilidade no banheiro, rampa ali, lá atrás tem outra rampa, é tudo culpa dele. Porque na nossa cabeça a gente nunca pensava nisso. Eu dou graças a Deus, porque ele sempre, tudo que a gente vai fazer, a gente pensa, mas é a acessibilidade do pastor. Mas antes de ter acessibilidade para o altar, quando ele vinha pregar, no começo ele era magrinho, né? No começo o pastor era só a capa do Batman. Você não sabia se estava de frente, se estava de lado, então 2 pegavam assim a cadeira, colocavam em cima do altar. Depois 3 não dava conta, 4 não dava conta. Hoje, graças a Deus, a gente tem uma rampa para ele subir ali.
Mas quando pega-se na cadeira dele, ele segura firme ali, porque se não houver uma sincronia, um cuidado, derruba-se muito facilmente. Então, é preciso ter um trabalho em conjunto, não onde cada um faça do jeito que quer, mas tem que ser um trabalho de muita sincronia. E para haver uma sincronia em 4, é preciso que o que está pegando aqui, o líder fala no 3. 1, 2, 3, vamos. Se não for assim, vai ser um desastre. Então, com certeza, entre aqueles 4, tinha um que tinha uma voz que dava o comando, que dava a direção. Porque senão vira anarquia, vira baderna, vira bagunça, e nada do que quiser ser feito se fará. Agora, quando há uma liderança, quando há uma voz de comando e há obediência, as coisas acontecem. E se é difícil levantar uma cama para levar sem derrubar o paralítico que está ali em cima, em sincronia, eu não sei quantos quarteirões eles andaram, eu não sei quantos metros eles caminharam levando aquela cama, mas o fato é que quando eles chegam na casa, eles não conseguem entrar. Versículo 5 que nós lemos, o versículo 2 que nós lemos, que eu li, diz que tinha muita gente na porta, eles não conseguiam entrar na casa. E aí, alguém teve uma ideia, não sei qual dos 4, mas alguém teve uma ideia. Bom, se não dá para entrar pela porta, eles estavam dispostos a colocar o paralítico de frente a Jesus. Os que estavam na porta não estavam preocupados com quem estavam chegando, a não ser consigo mesmo. Imagina, eu estou aqui na porta, daqui eu vejo Jesus, daqui eu ouço Jesus, daqui eu olho nos olhos dele, ele olha nos meus olhos, eu estou preocupado com quem está chegando? Não, nada. Mas eles queriam muito entrar. E aí, alguém diz assim, bom, não dá para entrar pela porta, vamos tentar pela janela. Não dá pela janela, vamos pela porta da cozinha. Não dá pela porta da cozinha, a casa está tomada. E aí alguém tem uma excelente ideia e diz assim, o que vocês acham de entrarmos com ele pelo telhado? Pastor Marquinhos, misericórdia, e agora que eu me arrebento? Imagina, subir com uma cama sobre um telhado. O telhado é diferente do nosso telhado de hoje. Eles eram feitos com vigas de madeira e na sua grande maioria eles eram nivelados e não com essa queda que nós temos, é uma outra estrutura. Mas o fato, embora cogitem também que pode ser um telhado no estilo mais romano e não tão naquele estilo da Ásia ali, mas podia ser um telhado romano. Alguns estudiosos falam que pode ser um telhado com telhas, enfim. Mas independente do tipo de telhado que era, subir com ele até lá em cima ia demandar muito trabalho, muita sincronia, e aqueles 4, formando uma equipe, precisariam estar muito bem alinhados. Se nós quisermos ter sucesso no cumprimento da missão, a gente precisa estar muito bem alinhado. Porque às vezes a ideia é boa, às vezes a ideia é muito boa, mas execução não tanto, porque na hora da execução cada um quer fazer de uma forma e de um jeito. E se a gente não aprender a executarmos juntos, sob uma palavra, debaixo de uma direção, de um comando, tem muita gente que tem dificuldade de andar debaixo de uma palavra, tem muita gente que tem dificuldade de submeter alguém que se posicionou como líder, ou está ali apresentado e posicionado como líder, tem muita gente que tem dificuldade. Mas quando a gente rompe isso, fica fácil. O líder fala, levanta mais aqui, levanta mais ali, agora você, vamos todo mundo junto, 1, 2, 3, vamos lá. Aí eu imagino essa cena, dificuldade para colocar ele sobre o telhado, destelhar. Eu imagino Jesus ali ministrando e percebendo, o que está acontecendo aqui, meu Deus? O céu se abrindo, o telhado se abrindo, e dali a pouco, um paralítico, uma cama desce, e sobre essa cama, um paralítico. Que cena! Eu fico imaginando se no céu vai ter uma espécie de YouTube, sabe? Assim, das coisas que aconteceram. E aí quando eu chegar lá, eu vou querer ir lá nessa central aí de vídeos e falar, por favor, alguém pode reproduzir o vídeo lá de Marcos capítulo 2, de Jesus em Cafarnaum, curando o Dagoberto? Que Dagoberto? Não, o paralítico, quero dizer. Vocês poderiam
Eu quero ver como é que foi isso. Eu gosto tanto desse texto, que aqui na minha sala tem um quadro muito grande, que eu fiz para colocar na minha casa, mas ficou tão grande que não tem parede na minha casa que caiba. Imagina um apartamento, se eu levar aquele quadro para colocar no apartamento, eu tenho que sair. Então, eu deixei aqui na sala. Quando você tiver a oportunidade de entrar lá, um chicote em você, aí você fala, bom, chicote valeu porque eu vi o quadro. Porque eu gosto muito desse texto, de imaginar isso, de ver o valor de uma verdadeira amizade, de se importar com o outro, e algumas vezes, até se esquecendo de nós mesmos, de cuidar do outro, às vezes se esquecendo até de si próprio, de contar com outros para a solução de uma causa, de contar como equipe para alcançar um propósito. Essa igreja existe por causa disso, porque nos unimos e formamos equipes que promoveram o crescimento dessa igreja, o acontecimento dessa igreja, pessoas e homens e mulheres que se uniram aqui e falaram, vamos pegar, cada um pega em um pé dessa cama e vamos ver o milagre acontecer. Eu sei que vocês que foram levados para o encontro, vocês são resultados de uma equipe que pegou no pé da sua cama para acabar com toda esterilidade, toda paralisia, todo o trauma da sua vida. E eu tenho certeza que nesse final de semana eles conseguiram, em o nome de Jesus. Você já não é mais o paralítico, limitado, paralisado, impedido que você era na sexta-feira. Hoje você está livre para correr o quanto você quiser, até se cansar, dando glória a Deus pelo Deus que Ele é e pelas pessoas que Ele colocou na sua vida. Aleluia! Glória a Deus! Aí eles descem, eu preciso encerrar, eles descem Dagoberto, Jesus olha, e o texto diz que Jesus repara na fé, não de Dagoberto, mas repara na fé daqueles 4. Eu sei que às vezes a gente está tratando com pessoas que a gente percebe que ela não tem força. Alguém disse aqui, eu não tinha força. Não tinha forças para voltar. Alguém disse aqui, eu precisava de alguém para me convidar para vir. Às vezes a pessoa não tem força para sair de casa. Ela não tem forças para ir até a célula. Ela não tem forças para vir até o culto. Elas precisam de alguém que pegue na sua maca, que pegue na sua cama. Elas precisam de alguém que lhes dê o suporte, lhes dê ajuda. Às vezes elas não têm fé suficiente para acreditar que isso pode mudar, que esse decreto pode cair por terra, que essa maldição pode ser destruída. Às vezes a pessoa não tem fé suficiente para acreditar, mas graças a Deus que você tem. E muitos de vocês que foram ao encontro nesse final de semana que não tinham, agora têm. E agora vocês não têm fé apenas para crer que Deus pode tirar toda a paralisia da vida de vocês, mas também para acreditar que Deus pode usar vocês para trazerem tantos outros paralíticos a Ele, em nome de Jesus. Para que já no próximo sábado, você vá atrás dos Dagobertos da sua vida, da sua vizinhança, pegue ele na mão, se não der para carregar sozinho, chame mais 1, mais 2, mais 3, mais 4, e vocês vão encher as células de pessoas que estão estagnadas, paralisadas, interrompidas, destruídas, debaixo de maldição, de de ciladas, de argumentos do diabo, e vocês serão instrumentos de Deus para fazer o sol brilhar onde antes só havia trevas, para trazer cura onde antes só havia enfermidade e dor, para trazer alegria onde antes só havia pranto, tristeza e dor. Você pode dizer amém? O Senhor quer te usar para isso e vai te usar. Aleluia! Eu sei que vai. E aí Jesus então, vendo a fé daqueles jovens que descem Dagoberto, eu imagino que para descer, esse é o YouTube da minha mente, eles tinham 4 cordas e vão soltando a corda assim, e o líder vai falando, você, opa, segura um pouco, está descendo muito, vai, e vai. E foi lá, e aí eles foram soltando a corda, e a maca para onde Jesus está. Jesus olha para o paralítico, entende a situação, olha para o teto, vê os 4 ali, sorrindo. Agora vai. E Jesus diz para aquele jovem,
filho, os teus pecados estão perdoados. Aleluia! É aleluia? Você acha que o paralítico queria ouvir isso? O paralítico queria ouvir: filho, levanta e anda. Agora, houve uma indignação ali, porque tinha alguns religiosos chamados fariseus que pensavam entender muito a respeito de Deus, mas não entendiam nada. E começaram, o texto usa a expressão arrazoar no seu coração. Começaram a pensar, eles não falaram. Começaram a pensar, quem esse aí pensa que é para perdoar pecado? Isso é uma blasfêmia. Quem pode perdoar pecado senão o próprio Deus? Então, esse clima se molda ali, toma aquele espaço, ainda que eles não tivessem pronunciado isso. Talvez eles, por se conhecerem tanto, ali no seu grupinho, na sua turma, um começou a olhar para o outro, assim, já entenderam o recado, mas Jesus discerniu isso no seu espírito, o texto diz, o que eles estavam pensando. E Jesus então lança essa palavra: o que é mais fácil. O tema da nossa ministração, e eu vou dizer por que eu escolhi esse tema, porque eu acho que a pergunta certa, se fosse eu que a fizesse, seria a seguinte: o que é mais difícil? E Jesus não pergunta o que é mais difícil, porque eram duas coisas muito difíceis de se realizar. Primeiro, perdoar pecados, e segundo, falar para um paralítico: levanta e anda. Não tem nada de fácil nisso, não tem nada de fácil em perdoar pecado, e não tem nada de fácil em dizer levanta e anda e o paralítico andar. Não há nada de fácil. E Jesus não pergunta, porque aí para mim é difícil. E ele não pergunta: Nivaldo, o que é mais difícil? Não. Você vê a história do copo meio vazio, meio cheio? Essa é a percepção de Jesus acerca dessas coisas, e como Jesus é incrível, e a gente aprende com ele quando a gente consegue e aprende a ler a Bíblia e conhecer a palavra dele nos pormenores. Porque o óbvio seria: o que é mais difícil dizer, o que é mais difícil fazer? E Jesus não usa a palavra difícil, Jesus usa a palavra o que é mais fácil. Isso serve muito para nós hoje, para abrir o nosso entendimento. A gente que chega aqui com uma causa, com uma situação, com uma paralisia, com uma guerra, com uma crise, está perguntando: isso é muito difícil, e Jesus está dizendo para você hoje o que é mais fácil. Porque a gente precisa justamente mudar o nosso discurso. O nosso discurso é muito difícil perdoar, é muito difícil me arrepender, é muito difícil seguir a vida, é muito difícil dar a volta por cima, é muito difícil começar tudo de novo, é muito difícil, e a gente vai colocando e pontuando sempre a dificuldade. E Jesus está olhando para o outro lado e perguntando: o que é mais fácil? E hoje eu te desafio, faça essa pergunta, não o que é mais difícil. Saia daqui hoje sem falar: é muito difícil. Vai ser muito difícil pagar as contas esse mês. Vai ser muito difícil encontrar uma casa para alugar. Vai ser muito difícil eu vender o meu carro. Vai ser muito difícil comprar aquele terreno. Vai ser muito difícil a promoção no trabalho. Vai ser muito difícil eu entrar numa universidade federal. Vai ser muito difícil passar no vestibular. Vai ser muito difícil passar no concurso público. Não! Você vai sair daqui dizendo o que é mais fácil. E Jesus está apontando para a fé e dizendo: é mais fácil crer e confiar, porque tudo é possível aquele que crê. E se essa pessoa é você, se alegra em Jesus, porque é mais fácil crer, é mais fácil confiar nele, é mais fácil. Jesus sempre teve essa ótica, não é? Havia um discurso comum que falava assim: olha, o mal que você não quer que faça a você, não faça você a ele. Esse era um discurso comum no tempo de Jesus. As pessoas ensinavam assim: olha, se você não quer que façam o mal para você, não faça mal a ninguém. Mas Jesus sempre percebe diferente, ensina diferente. E ele quebra paradigmas. Jesus ensinou a respeito disso o seguinte: o bem que você quer que te façam, faça você a eles. Você percebeu a diferença? O bem que você espera que as pessoas façam a você, faça você a elas. Se você fosse Dagoberto e estivesse paralisado
em cima de uma maca, impedido, tivesse ali escravo daquela situação, sem capacidade de ir, de voltar, de produzir, tivesse ali, esperando o dia da sua morte acabar, você gostaria muito que alguém fizesse algo por você. O que você espera que façam a você, faça você a outros. A igreja só será autenticamente uma igreja cristã quando ela entender princípios como esse. Eu não posso ficar esperando que façam primeiro. Primeiro eu vou e faço. Eu não posso ficar esperando que alguém me pegue no colo primeiro. Primeiro eu vou e faço. O bem que eu quero que me façam, eu vou e faço a outro primeiro. Por isso Jesus pergunta, o que é mais fácil? Porque Jesus não estava falando de dificuldades. Porque nós vemos dificuldades, mas o Senhor não. E eu olho para esses jovens que carregaram um paralítico e eu percebo na postura deles de que eles não estavam olhando para dificuldades. Observe, se eles estivessem olhando para dificuldades, cada um ia pegar num pé da cama e a cama ia meio se inclinar e alguém ia dizer, não, é muito perigoso a gente levar ele assim, ele pode cair e se ferir mais. Não, é muito difícil. Ou se tivessem insistido um pouco mais, eles poderiam ter caminhado uma quadra e alguém dissesse assim, não, mas ainda tem mais 4 quadras, é melhor voltar, porque é muito difícil. Mas se eles tivessem insistido um pouco mais e caminhado as 4, 5 quadras, chegassem na porta, a porta estivesse cheia de pessoas, tentassem entrar, desculpa, perdão, posso entrar? E não deixassem, não abrissem espaço, poderiam olhar para a dificuldade e um dizer para o outro, vamos voltar, que é difícil. Mas ainda assim eles tivessem coragem e tivessem, não, vamos olhar na janela, vamos levar para o outro lado, vamos tentar pela porta da cozinha. Chegando na porta da cozinha, superlotação, sem espaço, não há como entrar. Eles poderiam olhar para essa dificuldade e falar, não, melhor a gente desistir disso. Mas se ainda assim eles tivessem decidido, não, vamos entrar pelo telhado, podiam chegar lá e alguém falar, mas tem que tirar as telhas, vai dar trabalho, vai fazer bagunça, vai atrapalhar a reunião. Existem sempre muitos motivos para a gente desistir por causa da dificuldade. Muito, em tudo. Tudo que você se propuser a fazer, se de fato for importante, se de fato for bom para você, se de fato vai te levar a experiências incríveis, você sempre vai encontrar o difícil. Mas Jesus está nos ensinando hoje, não é para o difícil que a gente olha. Ele não perguntou o que é mais difícil, ele perguntou o que é mais fácil. Então, a partir de hoje, nós vamos perguntar o que é mais fácil. O mais fácil é fazer aquilo que nós somos chamados a fazer. O mais fácil é não olhar para a dificuldade. O mais fácil é não ter um olhar pessimista a respeito da vida. O mais fácil é olhar de maneira otimista, sendo cheio, abastecido, alimentado por uma fé que arde no nosso coração. Essa fé que eu repito, que diz, tudo é possível ao que crê. Porque quando a gente começa a colocar os difíceis, é como se para Deus houvesse uma grande diferença entre curar uma dor no dente do que curar um câncer. A gente é que põe essa dificuldade. Será que para Deus existem diferentes níveis de milagres? Eu penso que para Deus não existe nem milagre, milagre é para nós. Para Deus é natural. Alguém que diz, haja luz. Alguém que pega um barro, amassa, molda, está lá o homem, o ser vivente. Qual a dificuldade? Para Deus não há dificuldades. Nós que pontuamos as dificuldades. Nós que criamos graus de dificuldades de tamanho, milagrinho, milagre médio e milagrão. Para Deus é tudo uma coisa só. A gente tem que parar de pontuar pela nossa dificuldade de crer. A gente tem que parar de ver a dificuldade pela nossa falta de fé.
a gente fica pontuando pela nossa incapacidade de crer que tudo é possível, Senhor. Então eu sei que de repente você tem alguém na sua casa lá, quem sabe seu pai, seu irmão, está perdido nas drogas, quem sabe está em uma detenção, está em um presídio, quem sabe o que aconteceu na sua vida que destruiu, que detonou a sua família, o seu lar, o que foi que aconteceu, que envolve muitas coisas. Você fala, é muito complexo. Para mim, talvez seja, e para você também, mas para Deus não. Agindo Deus, quem impedirá? E hoje eu quero que você saia daqui nesse nível de fé que os 4 rapazes tiveram, nesse nível de fé de um Cristo que diz o que é mais fácil. E no final, Jesus diz para ele, meu filho, os seus pecados estão perdoados, agora sim, levanta e anda. Não há dificuldades para o que Deus quer fazer, pode fazer e vai fazer na sua vida. Você pode dizer amém? Dá um aplauso a Jesus e receber. Não há dificuldades, barreiras, limites, não há. Eu quero orar com você, se você puder ficar de pé. O versículo 12 diz assim, então se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo, jamais vimos coisa assim, coisa alguma assim. Nunca vimos isso. O fato de eu nunca ter visto não significa que Deus não possa. O fato de eu nunca ter vivido, ter experimentado, não significa que Deus não possa. Ele pode. E o apóstolo Paulo diz, eu posso todas as coisas em Jesus que me fortalece. Você pode. Eu quero orar com você hoje e pedir que o Senhor encha o seu coração de fé. Você que entrou aqui dizendo, é difícil, está difícil, isso é impossível, isso não dá, isso eu nunca vou conseguir, isso eu nunca vou reaver, isso nunca vai ser restaurado, isso nunca vai ser restituído, isso nunca vai ser mudado, isso eu nunca vou viver, nunca vou alcançar, nunca mais vou sorrir, nunca mais vou ter. Para com isso. A pergunta não é o tamanho da dificuldade, Jesus não perguntou isso, ele pergunta o que é mais fácil. E se alguém dissesse, mais fácil é dizer levanta e anda. Outros poderiam dizer, mais fácil é dizer os seus pecados estão perdoados. No entanto, Jesus fez os dois. Porque para ele não tinha grau de dificuldade. Ele disse, os teus pecados estão perdoados? Se ele foi perdoado, e Jesus disse, filho, levanta e anda. Ele levantou, pegou a cama e foi embora. Então, não tem níveis de dificuldades para ele. Por isso que ele perguntou o que é mais fácil. Ele não perguntou o que é mais difícil, senão ele estaria assumindo que alguma daquelas coisas seria difícil. E não, tanto dizer, você está perdoado, quando dizer, levanta e anda, para ele é a mesma coisa. Eu posso, ele pode, ele é Deus, ele é filho de Deus, todo o poder está sobre ele, o poder está sobre os seus ombros, Isaías diz. Ele pode. E é nesse Jesus que a gente crê, que pode fazer infinitamente mais. Eu não posso permitir que a minha falta de fé, a minha incredulidade impeça Jesus de fazer. Por isso, a gente vive milagres, porque eu sei que alguns de vocês não tinham competência para acreditar, não tinham forças para vir para a igreja, não tinham forças para ir para a célula, não tinham forças para ir para o culto, mas Deus colocou 4 amigos, Deus colocou pessoas à sua volta. Deus preparou uma casa, alguém que dispôs a sua casa para você entrar lá, sentar no sofá, usar o banheiro, prepara um lanche para você, tem uma palavra de Deus para a sua vida, tem um abraço, tem ouvidos para te ouvir, tem boca para te aconselhar. Deus prepara tudo isso para você, de pessoas que acreditam que não há paralisia que Jesus não possa curar. E a gente tem vivido para ver Jesus curar, como curou nesse final de semana, e quer curar a sua vida também. Aquele jovem teve uma experiência poderosa com Deus naquela casa em Cafarnaum. E o Jesus
que estava em Cafarnaum. Em Hebreus ele diz, a palavra diz que ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Aquele Jesus que estava naquela casa apertada em Cafarnaum está também nessa igreja hoje. Aquele Jesus que diz os pecados estão perdoados, pode levantar e andar, é o mesmo Jesus que fala isso para você hoje. E eu quero orar com você e pedir que o Senhor te faça entender, compreender de que não é o mais difícil, é o mais fácil. E que Ele pode na sua vida, se você permitir. Se você não tem força, encontre um amigo aqui. Hoje tem muita gente com esse coletinho verde, é fácil você distinguir quem pode ser seu amigo para te ajudar aqui. E essas pessoas vão te ajudar a ter esse encontro com Jesus, vão te ajudar a se libertar dessa cama, dessa paralisia, desse quarto escuro, em nome de Jesus. Vão te ajudar a mudar a história do seu casamento, da vida dos seus filhos, a sua história. Vão ser instrumento de Deus para tirar toda a maldição, destruir tudo aquilo que o inferno materializou, para que você viva o céu da glória de Deus te alcançando. Feche os seus olhos, abra o seu coração, de olhos fechados enxergue o Cristo que viu a maca descendo no meio daquela sala, olha para o alto e vê os jovens descendo aquele rapaz, e pela fé que eles demonstravam ter, Jesus olha e diz: os seus pecados estão perdoados, filho, levanta e anda. O Cristo que não olhou para o tamanho da dificuldade, mas ele disse o que é mais fácil. Feche os seus olhos, abre o seu coração, deixa o Espírito Santo ministrar nesse momento final, enquanto os meninos aqui do louvor cantam. Abre o seu coração e deixa o Espírito Santo tomar você. De olhos fechados talvez você consiga enxergar o que nunca enxergou de olhos abertos. Talvez eu não tenha mais. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim o farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do teu espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida. Jesus, Senhor, obrigado, Pai, esse tempo precioso, todo esse final de semana, por todos os milagres que o Senhor realizou, quantas pessoas foram curadas. A minha oração hoje, Senhor, é para que aquele que chegou aqui paralisado, estagnado, se declarando vencido e só conseguindo olhar para o tamanho dos obstáculos, das barreiras, das dificuldades, que hoje ele entenda que no Senhor tudo é possível, pois tudo é possível àquele que crê. Aquele jovem naquela maca, naquela cama, teve o privilégio de ser por seus amigos apresentados a Jesus. Teve o privilégio de ser apresentado ao Cristo, o Filho do Deus vivo. Ali esteve frente a frente com ele, olhou nos seus olhos e ouviu dele, da sua boca, aquelas palavras. Que privilégio aqueles 4 amigos propuseram. Que privilégio aqueles 4 amigos concederam
aquele rapaz. Mas não obstante, nessa noite também não é diferente. Pois nessa noite o Senhor nos preparou uma casa para nos acolher. Uma casa para que Jesus pudesse sentar, falar e nos ensinar através da sua palavra. Nessa noite nós também chegamos a uma casa que essa não estava com as portas cerradas, mas as portas estavam abertas para nos acolher e nos receber, nos dando um lugar ao sol, um lugar para nos assentarmos, um lugar para ouvirmos, um lugar para enxergarmos. O Senhor nos preparou essa casa nessa noite. E nessa casa o Senhor também quer nos dar a cura que precisamos, a cura que buscamos e talvez a cura que nem cremos que podemos receber. O Senhor quer restaurar aquilo que foi destruído, o Senhor quer restaurar aquilo que foi comprometido, o Senhor quer restituir aquilo que nos fora roubado. É uma chance igual a essa, que talvez a gente não tenha mais, que Ele está nos dando nessa noite. E hoje, eu quero ser um instrumento de Deus para a sua vida, para te dar a oportunidade de entregar sua vida para Jesus Cristo. A oportunidade de ter forças para sair do seu lugar e vir até aqui à frente, pertinho do altar, para entregar a sua vida para Jesus. Para receber de Jesus o olhar de graça, amor, de misericórdia, para que Jesus te levante do lugar onde você está caído, preso, vencido, para que Jesus te faça amar novamente, crer e confiar outra vez, para que Jesus te permita ser renovado na esperança e na fé. Hoje eu quero te dar a oportunidade de sair do seu lugar, mas se talvez está difícil sair daí, pede para alguém te ajudar, pede para 4 amigos te pegarem pelas mãos e te trazerem aqui à frente. Entregue a sua vida para Jesus hoje. Enquanto eles cantam mais uma vez essa canção, eu quero te dar a oportunidade. Olha, nós estamos prontos aqui para te receber nessa família, nessa casa, para orar por você, para que você entenda o que é mais fácil. Sai do seu lugar agora, vem aqui como as pessoas já estão fazendo. Entrega a sua vida a Jesus. Que oportunidade é essa? Que chance é essa? Que amor é esse? Onde está a dificuldade? Tua presença, nem que seja a última. Aleluia, os pastores venham aqui para ungí-los, para orar por eles. Abra o seu coração, ouça o que ele diz. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim eu farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer. Teu espírito, Senhor, restaura, cura, Jesus, liberta. quero matar. Traz-nos de volta, Senhor. Traz de volta o seu amor. Fazer tua vontade, Doce doce Espírito. Senhor, aqui estão homens, mulheres, jovens, casais que viveram as limitações, os impedimentos, as crises, perdendo força, alegria, esperança, e olhando as dificuldades que a vida estava lhes propondo, mas hoje nós chegamos aqui, Jesus. Hoje nós chegamos aqui em uma casa onde o Senhor está. O Senhor está para promover com restauração e cura, para fazer segundo a fé que há em nós, talvez não necessariamente a fé que há neles, mas a fé que há em nós. Todos nós aqui que estamos buscando a Tua presença, e nós oramos
pela vida de cada um deles e cada uma delas para abençoá-los. E fazemos isso no nome de Jesus. Quebra, Senhor, toda maldição, toda sentença maligna, palavra nenhuma contrária à vida deles prosperará. Não vai prosperar nenhuma malignidade contra você. O Senhor dê ordem aos seus anjos a seu favor nessa noite, no sentido que te livrem de todo o mal, em nome de Jesus. Graça, paz e misericórdia da parte de Deus alcance essa casa, alcance essa família, em nome de Jesus. Tudo aquilo que vocês foram roubados, vocês vivam a restituição do Senhor. Toda a porta que foi fechada, trancada, hoje o Senhor lhes entrega a chave. Hoje o Senhor abre portas, até mesmo onde antes não haviam portas. Deus de mistério, poder e milagre, faz andar, Senhor, o que estava paralisado, faz sonhar, Senhor, traz de volta o sonho, restaura a visão. Pro teu Espírito, eu quero matar minha carne. Vocês que estão aqui, façam essa oração comigo. Fazer tua vontade. Repitam comigo dizendo assim: Senhor Jesus, eu te entrego a minha vida. Eu te peço perdão pelos pecados que cometi. Te peço, Senhor, escreve o meu nome no livro da vida. Eu te recebo, eu te aceito como meu Senhor, como meu Salvador. Amém. Pai, no nome de Jesus, a Tua palavra diz que se confessarmos ao Senhor perante os homens, seremos confessados diante de Deus Pai, aceitos e recebidos por filhos. Nessa noite, Senhor, acolha os Teus filhos na Sua casa, na Tua presença. Graça, paz e misericórdia não se aparte deles por nenhum dia sequer das suas vidas, em o nome de Jesus. Sejam bem-vindos à sua nova família. Ibaú é sua casa também. O Senhor te abençoe. Glória a Deus. Aleluia. 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 Glória a Deus. Aleluia. O que é mais fácil? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Você aí no seu lugar, levanta suas mãos. Senhor, obrigado por esse culto, por Tua palavra, pela vida dos encontreiros que tornam possível a realização do encontro, cada um desses trabalhadores. Pai, nos dá uma semana de descanso, de restauração. Guia os nossos passos, faz bendita a nossa entrada, a nossa saída, a nossa permanência, os lugares para onde formos, de onde voltarmos, onde estivermos, ali esteja, Senhor, os Seus cuidados, e estejamos debaixo da Sua palavra, da Sua direção, em todo o tempo, dá ordem aos Seus anjos ao nosso favor, no sentido que nos livrem de todo o mal, estenda a Sua bênção a toda a nossa casa, família e descendência, em o nome de Jesus, com o amor de Deus Pai, que a graça, a paz, a salvação de Cristo Jesus, a comunhão, consolação e direção do Seu Santo Espírito seja sobre a sua vida hoje, em todos os seus dias, e você recebe dizendo: Shalom, Deus te abençoe, excelente semana.